Boa noite, manos. Eu estou aqui nesse exato momento avaliando aqui a situação no mercado tradicional, né, que está guiando o Bitcoin há já um tempo. Esse aqui é o gráfico de 12 horas. Esse aqui é o topo no mercado. A gente teve lá no ano passado, certo? E temos uma grande cunha formada já. Se eu trouxer o gráfico, pegar o gráfico de 3 dias aqui, ela fica um pouquinho mais clara. Eu vou explicar tudo que está aqui na tela para ficar mais fácil também para vocês. Mas então, essa grande cunha formada aqui desse movimento, ela tem como retração de Fibo 0,68 exatamente esse ponto desse lugar aqui, ó, esse local aqui, ó, pontilhado, que foi mais ou menos aonde o preço tocou, né, depois da queda, o preço tocou mais ou menos aqui. E agora está tentando formar um fundo mais alto do que o fundo anterior. E quando a gente traça a Fibo, daqui de baixo do fundo no movimento para cima, vocês vão ver que 0,168 e 0,5 estão exatamente aqui, ou seja, onde o movimento seria uma retração saudável. E foi justamente o ponto onde o preço tentou perder recentemente e não conseguiu, certo? Chegando um pouco mais próximo no gráfico, em 4 horas, a gente pode ver uma cunha megafone também descendente alta formada, que supostamente estouraria, tem um lado preferencial para estourar para cima, né? E nesse momento, quando nós pegamos aqui, voltando do gráfico diário, a gente pega do topo do movimento para o fundo do movimento completo, 0,382 está em 4.055. E quando a gente pega dessa queda aqui, está lá em 4.011, que é exatamente o lugar onde a gente está agora. Qual que é a importância dessa Fibo? Geralmente, quando o preço não consegue retornar acima dela, não é uma retração saudável do movimento de baixa. Caracteriza uma bandeira de baixa e aí, muito possivelmente, o preço ficando muito tempo abaixo dessa região aqui, ele simplesmente perde o fundo e desaba, né? Perderia essa LTA aqui no caso, que formou lá de baixo, e desabaria. Então a gente tem duas 0,382 aqui, do movimento completo, do movimento parcial, formando essa região de preço aqui entre 4,52 e 4,11, certo? A gente pode, para poder ficar mais bonitinho aqui, desenho, a gente pode fazer isso aqui. E pronto, a gente tem uma região de preço onde se o preço ele não conseguir passar nos próximos dias, a gente pode ter um derretimento. A gente está testando a média de 200 agora aqui, em 12 horas, depois de fazer um pivô de alta na média 12, né? Na média exponencial de 12, que é uma média que eu estou utilizando bastante agora. É praticamente a média de 8 de Augusto, muda pouquíssimo de uma para outra. Mas a 12 é já utilizada há muito tempo nos mercados tradicionais, por isso que eu fiquei com ela. Entrando no gráfico um pouquinho mais profundamente aqui, a gente pode ver que essa é a primeira vez que o preço consegue, pelo menos momentaneamente, fazer um fundo mais alto, certo? E é isso que está fundamentando aqui agora esse movimento de alta. Só que como vocês podem ver, o preço já tentou várias vezes passar daqui. Dia 13 vai ter a divulgação do CPI, né, que é o relatório de inflação americana. E isso pode ser, se a inflação vier alta, pode ser o que precisa, o estopim necessário para poder fazer o preço derreter e começar uma correção mais profunda no gráfico do S&P 500, rumo a perder esse fundo aqui, né, podendo vir testar ou fazer um fundo duplo aqui, ou então simplesmente voltar para o 0,618, né, do movimento de alta completo que começa aqui no fundo de 2018. E aí ele poderia visitar aqui essa região justamente porque seria um ATU mais saudável, né? Uma retração até 0,618, né? Nada disso aqui é impossível.
vocês estão vendo que essa cunha aqui, ela pode trazer o preço para cá entre janeiro e março do ano que vem, ficar a queda continuar dentro dela, mas nada impede dela ser rompida. E agora indo para as Nasdaq. O gráfico de Nasdaq é aquela mesma lógica lá do outro. Vocês estão vendo, tem uma cunha, mesma coisa. 0,68 do movimento de baixa, está aqui no mesmo ponto. Como vocês podem ver, Nasdaq está mais fraco, ele não chegou tão próximo de 0,68 e perdeu. Vocês podem ver que Nasdaq também está mais fraco, porque nos gráficos de tempo menor, vocês podem ver que aqui havia uma LTA que eu havia desenhado há um tempo, havia uma LTA aqui e ela foi perdida. Tá vendo? Vocês podem observar que essa LTA foi perdida. Então o Nasdaq está bem mais fraco do que o S&P 500, inclusive porque o Nasdaq quando teve esse derretimento último agora, ela perdeu o fundo anterior. Ela perdeu bastante o fundo anterior. O S&P 500 não perdeu. E no momento a gente também está na mesma situação de Nasdaq, que aqui é o 0,5 e o 0,618 do movimento de alta, ou seja, até onde ela poderia voltar saudavelmente, né? E aqui tem os 0,382, os dois 0,382 que eu tinha mencionado, desse movimento de queda para cá e desse movimento de queda para cá. Tem essas duas regiões. A gente fazer mais o desenho aqui, traçar mais o desenho aqui, justamente porque é importante deixar o gráfico um pouquinho menos poluído. Vocês podem ver que a situação é basicamente a mesma do S&P 500. O gráfico do Nasdaq, mesma situação do S&P 500 praticamente. Um pouquinho mais fraco, que também seria justificativa para o Bitcoin estar um pouquinho mais fraco, certo? Porque Nasdaq é mais próximo em questão de correlação com o Bitcoin do que com o S&P 500. Apesar de que o S&P 500, quando o S&P 500 cai, tudo cai, não adianta. A correlação está muito alta recentemente entre os dois mercados. Antes de a gente falar do índice dólar, a gente vai olhar o Bitcoin. E o Bitcoin, que talvez seja o que vocês queiram saber mais, o Bitcoin da seguinte forma. A gente tem uma cunha descendente de alta fortíssima no gráfico semanal. No momento a gente está abaixo da média de 200 do gráfico semanal. A gente está tentando fazer um fundo mais alto aqui agora, considerando aqui que o fundo anterior foi 17.622. A gente está tentando fazer esse fundo. Quando a gente olha os gráficos de tempo inferior, de tempo menor, a gente pode perceber que o movimento de baixa tem essa mesma região, os 20382, vocês podem observar aí, que é do movimento de baixa daqui e do movimento de baixa daqui. Aliás, correção, o movimento de baixa daqui e o daqui. O 0,382 está bem aqui, nessa região. E o Bitcoin, inclusive, já até entrou nessa região do 0,382. Mas tem a segunda parte dessa bandeira aqui, que ainda pode caracterizar a bandeira de baixo. Se a gente puxar aqui, está lá em 19.901. Acho que deve ter movido sem querer essa porra desse negócio. 19, aqui não tá certo agora. Daquele movimento ali que eu peguei. Exatamente aqui. E se a gente puxar desse movimento de queda aqui, 0,2 está em 19.248. Enfim, deixa eu refazer isso aqui, porque eu acho que eu fiz em tempo gráfico diferente, por isso que está dando diferença. Para ser feito no diário. 0,382 em 19.800, tá aí, tá, agora foi. 19.800 e 0,382 daqui. 19.148. E o Bitcoin, ele já está dentro dessa região, dentro da região da bandeira. Ele não está tendo facilidade alguma de superar o movimento. Ele está tendo muita dificuldade em conseguir superar essa região da bandeira também. O Bitcoin está bem mais fraco, na realidade, que os demais mercados.
que seria ideal? Seria o Bitcoin continuar saudável, seria ele fechar essa semana aqui de agora, domingo, justamente acima dessa barra aqui, acima de 19.500. O que é esse 18.865 aqui? Esse 18.865 é o fundo, aliás, quando a gente pegar lá o semanal, do semanal do Bitcoin, do movimento de alta de 2017, vocês podem ver que o fechamento semanal está em 13, aliás, o mensal está em 13 e o semanal está aqui, olha, 18.865, que é onde o preço está segurando com maior força nesse momento. É um lugar de batalha sinistra no preço, sinistro. Gráfico de 1 hora do Bitcoin tem um triângulozinho se formando aqui. Esses alertas são foda. Tem um triângulozinho se formando aqui. Ele tem mantido essa LTA durante o dia. Eu montei ela bem cedo, quando estava aqui, e ele está segurando bem nela. Então essa LTA está confirmada já há bastante tempo. E a situação do Bitcoin não é nada legal, porque o Bitcoin está bem mais fraco que os demais mercados, bem mais fraco. Se a gente for considerar o movimento de alta, de baixa desde dos 25, para a gente ficar bullish no Bitcoin, ele teria que superar os 21. Ele teria que superar os 21,70 para poder ter alguma esperança de que ele possa continuar subindo. Sim, claro, considerando que também o S&P 500 tem que cooperar, né? Porque se o S&P 500 resolver cair, nada adianta o Bitcoin. O Bitcoin não vai conseguir fazer nada. Vocês podem ver que depois que ele perdeu os 25, que ele rejeitou 2 vezes na média de 12, na média de 12 agora tem 19.845. É possível um teste nela? Possível. Mas no momento agora eu não estou nem um pouco bullish com o mercado, porque a gente tem uma divulgação de inflação em breve. E o Bitcoin, recentemente o Bitcoin ele perdeu uma bandeira enorme. Ele é uma bandeira de baixa, que eu já vi essa bandeira se formar lá nos 38, quando eu sabiamente vendi tudo e recomprei burramente em 34, que é o que eu estou tentando não fazer agora, não comprar um negócio na FOMO. Ele perdeu recentemente, vocês podem ver que ele inclusive tocou aqui no diário e rejeitou, que foi o que causou essa queda última agora do Bitcoin. Ele rejeitou bonito. E quando a gente pega o alvo, né, quando a gente pega como é que funciona? Esse aqui é supostamente o mastro, né, do movimento. Dá 26%, vamos colocar 25% do movimento para baixo, ou seja, 25% dessa rejeição aqui para baixo. A gente está falando do Bitcoin a 15 mil dólares, possivelmente a 15 mil dólares. Então assim, se o S&P 500 romper para baixo, a gente vai ver o Bitcoin a 15 mil dólares. Ele possivelmente vai romper bonito aqui para baixo, para continuar lateralizando aqui por mais tempo. E se perder, eu colocaria o nosso limite aqui, ó, fechamento mensal do Bitcoin 13.716, inclusive foi onde o bull market de fato começou em novembro de 2020. Vocês podem ver que foi aqui a barra mais fodástica de alta, que foi sucedida por várias barras fodásticas de alta. É um ponto importante. Olhando aqui agora o gráfico do Bitcoin aqui de outra forma, olhando o Bitstamp, a gente tem coisas importantes que a gente tem que ser mostradas aqui. A primeira delas é a média semanal, a média mensal de 100, onde que ela está agora? 12.299. 12.299. Ela aumentou, inclusive.
Então vocês lembram que eu tinha falado, né? A gente tinha falado da região aqui, ó, fechamento mensal, média mensal de 100, elas estão todas aqui. Para mim, esse é o fundo máximo do Bitcoin, se acontecer mais queda. Entretanto, a gente tem um local aqui de resistência importante também, que está nos 10.759, e um outro aqui, 9.444, que também pode ser que aconteça um flushzinho lá, que é bem possível que aconteça. Não tem como ter certeza. Mas vocês podem ver que a situação não está nada legal. E considerando o mercado tradicional, que é o que está guiando agora todos os mercados, a situação não está nem um pouco bonita. Nem um pouco bonita. É isso aí, galera. Eu vou enviar esse vídeo. Depois que vocês assistirem, se vocês assistirem, vocês me dão um retorno. Ah, tá, porra, eu esqueci de falar do dólar. Pera aí um minutinho. Dólar. O dólar tá da maneira que eu queria que o Bitcoin tivesse agora. Essa aqui é a extensão de Fibonacci, não é a retração, é a extensão. E os alvos para o dólar são altíssimos se continuar subindo. Esse é o mensal do dólar. Qual foi o fundo do mercado de alta, né? O mercado altista? Esse aqui foi o início. Vocês podem ver que deu pico em março de 2020, blá 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 blá. Mas de junho de 2021 e começou a subir lentamente, e quando ele rompeu aqui, ele rompeu essa região aqui, ó, que era resistência anteriormente, foi quando o Bitcoin derreteu, né? Engraçado eu ter percebido isso aqui agora. Deixa eu ver qual que é o fundo do movimento. Quando ele rompeu o 0,68 praticamente aqui. Deixa eu ver de novo. Quando ele rompeu 0,5, né? 0,5 praticamente. Ele rompeu 0,5 foi quando começou o movimento de alta violento. Ou seja, ele passou da média de 50, né? Nessa época. Quando ele passou da média de 50, ou seja, ele entrou em tendência de alta. Foi quando o Bitcoin deu a derretida. E desde então ele subiu brutalmente. Brutalmente. Vocês podem observar que ele está esticadaço. O que pode ser que corrija, mas o problema é que quando a gente fala de mercado tradicional, o que muitas vezes fundamenta o mercado tradicional é decisão política, né? Então, se o Fed decidir continuar aumentando os juros, isso aqui não tem por que corrigir, Tá em plena tendência de alta acima da média de 12, recuperou a média de 12 aqui, bem na época que eu falei aqui, ó, bem na época do início do... Nossa, cara, interessante isso aqui. Rompeu a média de 200, fez suporte, explodiu. O que acontece? O dólar está tão saudável que essa aqui é a primeira faixa de Fibo da retração do movimento de alta. Ela nem sequer perdeu isso aqui. Considerando o movimento completo. Nem sequer perdeu. Nem sequer tocou na média de 12. No gráfico de diário. No gráfico de 12 horas, vocês podem observar que por várias vezes ele fica cruzando abaixo momentaneamente e às vezes até perdendo um pouco. Mas muito saudável. Não tem por que a gente acreditar que isso aqui vai cair, apesar de que recentemente ele perdeu uma LTA de curto prazo aqui, que estava traçada aqui. Ele recentemente perdeu essa LTA e tocou nela recentemente, não conseguiu passar e parece que vai entrar em lateralidade agora. Mas considerando que está muito saudável, ele não perdeu média 50 do gráfico de 4 horas, não perdeu mesmo. Considerando que a S&P 500 não está conseguindo passar daquela região, eu estou acreditando que se, pelo menos até amanhã, né, que amanhã é uma sexta-feira importante, se não houver uma reversão, se o S&P 500 não conseguir romper essa região aqui dos 4.052 e tentar romper essa cunha para cima, eu não acredito em nada positivo para o mercado. O dólar é bem fácil de analisar, porque esse aqui é aquele tipo de gráfico que você compra e esquece. O negócio está só subindo sem parar. E o próximo alvo dessa porra vai ser 114, não está tão longe.
Depois vai ficar longe. Depois começa a ficar assustador. Não acho que vai chegar isso aqui tudo, não. Mas 114 acho bem possível. Tá muito saudável o mercado do dólar. Aí eu vou enviar o vídeo para vocês e vocês me falam o que vocês acham. Ah, tá, só o último detalhe aqui. Foi a primeira vez na vida, é isso aqui. Primeira vez na vida que o Bitcoin está basicamente, ele está perdendo um suporte do bull market do dominância. Esse aqui é o bull market de 2021, né? 2020, 2021. Da altcoin season. E agora a gente não tem altcoin season, o Bitcoin está derretendo. Por que eu acho que isso está acontecendo? Porque o Ethereum está bem forte. O Ethereum está bem forte por conta do merge. Mas eu acho que com o merge acontecendo, isso aqui vai inverter. Isso aqui vai inverter novamente a tendência. E o Bitcoin vai aumentar a dominância com o derretimento do Ethereum. Por isso, quando eu penso em comprar qualquer altcoin, agora eu penso em ADA, que não sofreria com isso. E porque a ADA também, essa porra de gráfico sujo do caralho, deixa eu tirar isso aqui. Porque a ADA também, ela tá mais forte que o Bitcoin recentemente. Ela tá mais forte que o Bitcoin. Ela acabou de romper um triângulo, tá vendo? Um triângulozinho. E tá vindo, fazendo suporte nele, vai vir. Em relação ao Bitcoin, ela vai ficar mais forte agora nas próximas semanas. Claro que se o Bitcoin cair metade do preço e a ADA cair metade do preço, esse gráfico não muda. Então, eu não vou comprar ADA ainda, mas já comprei a carteira minha da Ledger para poder comprar ADA. Se eu puder comprar, eu posso comprar. Eu até puxei aqui, eu vi no gráfico semanal, mensal da ADA, eu puxei os suportes históricos da ADA lá de 2018. Eu puxei vários aqui, vários suportes, um toque aqui, um toque aqui. Acho que eu fui até no semanal também, peguei o semanal, olhei todos os suportes e tracei todos esses suportes aqui. Aqui é cheio de suporte, 32 centavos, 37, 38, 39, onde tocou da última vez. 43 também é um suporte, que não fechou praticamente nenhuma vela semanal acima, abaixo desse suporte. Sempre bem respeitado, esses são suportes que eu puxei lá do 2017 e que eu acho que possivelmente vão segurar na ADA durante um tempo. Por isso que eu acho que ela vai ficar mais forte que o Bitcoin, porque ela já está em uma região de demanda fortíssima e o Bitcoin está bem mais fraco por causa da dominância em queda. Olha que dominância ridícula. Puta que pariu.